Subiu para 150 o número de pontos afetados pelo petróleo no litoral do Nordeste. Cresceu também o número de municípios atingidos. Agora são 68. As manchas, já identificadas no mar e em rios, agora apareceram num manguezal no norte da Bahia. Nas imagens gravadas por moradores, dá para ver pequenas placas de óleo em meio à vegetação. Os manguezais estão na foz do rio Itapicuru, no município de Conde, já perto da divisa com Sergipe. A preocupação é grande porque esse ecossistema é um importante berçário marinho, onde várias espécies encontram condições ideais para se reproduzir. Um desastre dessa dimensão nos manguezais ele é especialmente complicado porque a retirada é muito difícil de ser feita, né? A gente devia concentrar um esforço tremendo em evitar que áreas sensíveis costeiras como corais e manguezais fossem completamente sufocadas por essas manchas de petróleo. Na praia de Poças, também em Conde, grandes manchas de óleo se espalham pela areia. Desde a semana passada não aparece um turista por aqui e os barraqueiros estão no prejuízo. A gente compra tudo e fica tudo lá dentro do freezer. Meu prejuízo nada se deve estar em uns 2 mil e pouco. A Marinha confirmou hoje a 14ª praia atingida na Bahia, a de Arembepe, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A prefeitura já retirou mais de 1 tonelada de resíduos do local. O destino do material que está sendo removido ainda é incerto. Esses sacos serão acondicionados num depósito temporário, para que depois nós vejamos qual será a destinação final desse material. Na praia de Guarajuba, que fica próxima, o trabalho de limpeza vai ser mais difícil. As manchas são maiores e mais viscosas. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia analisaram 7 amostras de óleo coletadas em Sergipe e outras 2 aqui no estado. Um dos objetivos era identificar o tipo de óleo que, desde o mês passado, vem poluindo as praias do Nordeste. O resultado reforçou o que a Petrobras já havia descoberto. O material tem características de petróleo cru, proveniente de uma bacia da Venezuela. Nós temos no Instituto de Geociências um banco de óleos, de diversas partes do mundo e também fazemos essa comparação. Nós temos 2 tipos diferentes de óleo na Venezuela. Foi de um dos tipos de óleo da Venezuela. Agora nós vamos a Brasília, onde repercutiu hoje uma nota divulgada pela estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, negando responsabilidade pelo petróleo que veio bater em praias brasileiras. Ao vivo, Fernando Rego Barros traz as informações. Boa noite, Fernando. Essa nota foi entendida como uma resposta especialmente ao ministro Ricardo Salles. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Sim, o ministro do Meio Ambiente disse que, muito provavelmente, esse óleo vinha da Venezuela, o que irritou o governo de Nicolás Maduro. Mesmo que Ricardo Salles não tenha dito que o país seja o responsável pelo derramamento. Vamos ver o que diz a nota. No comunicado oficial divulgado hoje, a estatal do petróleo venezuelana, PDVSA, diz que rechaça categoricamente as declarações do ministro Ricardo Salles. Também afirma que não há evidência alguma de derrame de petróleo nos campos da Venezuela que pudesse ter gerado os danos ao ecossistema marinho do Brasil. A PDVSA diz ainda que não recebeu notificação por parte de seus clientes ou filiais sobre possível avaria ou derrame perto da costa brasileira. No final, o comunicado chama de tendenciosas as afirmações que pretendem aprofundar as ações unilaterais de agressão e bloqueio contra o povo venezuelano. O ministro do Meio Ambiente reagiu. Ricardo Salles lembrou que a análise das amostras pela Petrobras aponta que o óleo é de origem venezuelana e chamou a posição do governo da Venezuela de descabida. Vamos ouvir o que ele disse. Me parece uma nota, primeiro, descabida, precipitada e inadequada, porque lá diz que não há vazamento dos campos e a hipótese não é de vazamento de campo, e sim vazamento de um navio que tenha transportado o óleo venezuelano. E isso pode ter sido abastecido lá, essa é a investigação da Marinha nesse sentido. Fernando, também o presidente Bolsonaro voltou a falar desse assunto hoje. É isso, Renata. Foi durante um evento para investidores em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro tocou no assunto e voltou a chamar o derramamento de óleo na costa brasileira de criminoso. O último problema que tivemos, derramamento
criminoso, com toda certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? Desde o dia 2 do mês passado. Obviamente, não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. As investigações sobre a presença de óleo em pontos do litoral do Nordeste ainda não foram concluídas. Depois de analisar quase 1.100 navios que circularam próximo à costa brasileira, a Marinha informou que está notificando 30 navios-tanque de 10 diferentes países a prestarem esclarecimento. Para isso, vai entrar em contato com autoridades desses países, com a Organização Marítima Internacional e também com a Polícia Federal. Renata? Muito obrigada, Fernando. Ainda sobre o desastre ambiental, enquanto as autoridades procuram respostas, seguem os esforços para conter o óleo que chegou à foz do Rio São Francisco. Por causa da maré alta, a vistoria feita hoje no rio não encontrou novas manchas de óleo. Mas a preocupação continua. Para tentar evitar que o óleo prejudique ainda mais aqui a foz do Rio São Francisco, o Ministério Público Federal de Sergipe recomendou a instalação de um equipamento que possa barrar a substância caso ela chegue em grandes quantidades aqui nessa região. A ideia é trazer para cá boias como essas, instaladas no Rio Sergipe, em Aracaju, por uma empresa privada. Elas funcionam como barreiras absorventes por onde o óleo não consegue passar. Ontem, agentes do IBAMA gravaram essas imagens que confirmam a chegada das manchas à foz do Rio São Francisco. Uma tartaruga foi encontrada morta. A necessidade de nós analisarmos os sedimentos para que possamos ver o que as partículas e o que é que está acontecendo no fundo do rio, nesse encontro do rio com o mar. Esse monitoramento precisa ser diário e constante. Perto da foz do rio, na praia de Pontal do Peba, um mutirão de limpeza reuniu moradores e funcionários da Prefeitura de Piaçabuçu. A água das piscinas naturais também estava assim, cheia de manchas de óleo. Hoje foi dia de leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás e o governo arrecadou quase 9 bilhões de reais, recorde para este tipo de leilão e bem acima do preço mínimo estipulado, que era de 3 bilhões e 200 milhões de reais. 12 dos 36 blocos de exploração foram concedidos a 10 empresas. São áreas nas bacias de Campos e Santos, como a gente vê aqui. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, elas têm capacidade para produzir até 150 mil barris por dia. Por outro lado, nenhum dos 12 blocos oferecidos em bacias do litoral do Nordeste recebeu ofertas. 7 deles ficam perto do arquipélago de Abrolhos, o primeiro parque nacional marítimo do país. A exploração desses blocos é objeto de questionamento na Justiça. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou agora à noite apoio à entrada do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse caso é o tema da nossa conversa com a repórter Malu Maza. Malu, boa noite. Antes dessa manifestação do Trump, o dia foi dominado pelas repercussões ao anúncio da entrada da Argentina e da Romênia na OCDE. Isso mesmo, Renata. Boa noite para você e a todos. Na publicação numa rede social, Trump não mencionou o fato da carta assinada pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, citar apenas as candidaturas da Argentina e da Romênia e não citar o Brasil. Disse apenas que a declaração conjunta com Jair Bolsonaro, em março, deixa claro que ele, Trump, apoia o início do processo para o Brasil entrar na OCDE. Disse também que os Estados Unidos reafirmam esse compromisso e defendem o presidente Bolsonaro. E terminou chamando a reportagem de notícias falsas. Pouco antes do tweet de Trump, o secretário Mike Pompeo comentou o conteúdo da carta dele à OCDE
OCDE, publicada pela imprensa americana. Disse que ela não representa com precisão o posicionamento do governo em relação à ampliação da OCDE e que os Estados Unidos apoiam o ingresso do Brasil. Em março, o presidente brasileiro ouviu de Donald Trump, numa visita à Casa Branca, que os americanos se comprometeriam a apoiar a candidatura do Brasil à OCDE em troca de ações do governo brasileiro, como abrir mão de vantagens na Organização Mundial do Comércio, Renata. Malu, vamos então agora tratar das reações do governo brasileiro a esse anúncio. Vamos sim, Renata. Desde março, o Brasil vem buscando cumprir requisitos para entrar na organização e foi orientado pelos Estados Unidos sobre o que deveria fazer para ser indicado. Entrar nesse clube dos 36 países ricos significa ter um selo de qualidade nas finanças e contas públicas, o que poderia trazer mais investimentos para o Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, negou que tenha havido alguma mudança de posicionamento dos Estados Unidos. Disse que desde janeiro o governo já sabia que o Brasil não seria indicado agora. Desde lá de trás, quando nós estivemos em janeiro nos Estados Unidos, nós já sabíamos disso, que a Argentina ela já estava com a documentação mais pronta que a do Brasil. A Europa indicou a Romênia e os Estados Unidos indicou a Argentina. Mas isso não tem nada a ver que o Brasil foi passado para trás. Não, era uma fila e isso estava acordado desde lá de trás. Especialistas em relações internacionais, ouvidos pelo Jornal da Globo, disseram que o Brasil já preencheu mais requisitos que a Argentina e a Romênia para entrar na OCDE e alertaram que o governo brasileiro deveria rever o alinhamento automático aos Estados Unidos e defender mais os interesses do Brasil. São 249 instrumentos normativos, o Brasil já preencheu 75 deles, 30%. A Argentina preencheu apenas 18% e a Romênia 17%. Não há dúvida nenhuma que o Brasil está atendendo aos requisitos muito mais do que os seus concorrentes diretos. A afinidade ela ajuda a aproximação, mas não deve definir em hipótese alguma a agenda em comum bilateral, que é pautada na defesa de cada lado dos seus próprios interesses. O Brasil é um país muito grande, com economia muito robusta, com uma potencialidade de poder tão forte que ele não pode se alinhar automaticamente a qualquer país do mundo, seja ele os Estados Unidos, seja a China, seja um vizinho sul-americano. Agora, à noite, em uma transmissão pela internet, o presidente Bolsonaro disse que a entrada do Brasil na OCDE não depende só da vontade de Donald Trump, que é preciso do apoio de todos os países da organização. Renata. Muito obrigada, Malu. Olha, o que aconteceu hoje estava previsto. A Argentina e a Romênia iam mesmo entrar na OCDE antes do Brasil. E o governo brasileiro sabia disso, como deixou claro a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, por que esse ambiente de frustração hoje diante do anúncio? Porque o governo, de fato, não contou a história inteira quando do encontro entre Trump e Bolsonaro em março. Não disse que tinha essa fila. E deu a entender que o apoio de Trump resolveria a questão rapidamente, quando, na verdade, não só existe a fila, como a União Europeia também tem peso nessa decisão e no ritmo desse processo. Vamos continuar agora no noticiário internacional. A Turquia afirma ter removido as forças curdas de 11 localidades na Síria. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta quinta-feira, não chegou a uma conclusão sobre a ofensiva turca, mas cresce a pressão para que Donald Trump tome uma atitude a respeito. Em Nova York está Jorge Pontual com mais informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Essa tragédia dos curdos mostra quem se acha amigo do Trump acaba mal. Trump só tem um amigo, ele mesmo. O presidente americano retirou as tropas que protegiam os curdos, deixando 2 milhões deles à mercê dos turcos. E olha só o raciocínio do Trump. Os curdos ajudaram os americanos a derrotar o Estado Islâmico porque era interesse deles, não para ajudar os Yankees. Trump disse que o presidente Erdogan da Turquia pode ocupar o norte da Síria, mas se ele passar do limite, aí Trump diz que vai varrer a economia turca. A resolução discutida no Conselho de Segurança da ONU, que condenaria a ofensiva turca na Síria, não chegou a ser votada porque não foi aprovada justamente pelos Estados Unidos e pela Rússia.
Os russos defendem desde sempre o ditador sírio Bashar al-Assad e estão se entendendo cada vez melhor com o presidente turco Recep Erdogan. 60 mil civis curdos já fugiram de suas aldeias. Dezenas de combatentes foram mortos. Em comunicado oficial, a Turquia diz que a ofensiva está sendo um sucesso, exatamente como planejado, Renata. Pontual, na órbita de um outro caso, que é o do impeachment do Donald Trump, houve hoje a prisão de 2 assessores do advogado pessoal dele, Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, assessores que haviam sido chamados para depor no Congresso. Exato. A prisão desses 2 é pela acusação de terem feito uma doação de campanha para um comitê de apoio ao Partido Republicano com dinheiro vindo de outro país, o que é ilegal. Mas os 2, que são empresários naturalizados americanos, um nascido na Ucrânia e o outro na Bielorrússia, eles ajudaram o Giuliani na investigação sobre o Biden e o filho dele na Ucrânia. Por isso, o comitê que iniciou o processo de impeachment intimou essa dupla a depor e fornecer documentos. Eles foram presos no aeroporto de Washington quando estavam embarcando para outro país, depois de, segundo o Wall Street Journal, terem almoçado com Giuliani. O juiz fixou fiança de $1 milhão cada um, para que respondam em liberdade. Embora a prisão deles seja por outro crime, os 2 estão profundamente envolvidos no caso que pode levar ao impeachment de Trump. Renata. Muito obrigada, Pontual. Tem noticiário internacional também no assunto desta sexta, já disponível no G1 e nos aplicativos de podcast. O episódio é sobre o Equador, um país de economia dolarizada e totalmente dependente do petróleo, onde o governo enfrenta protestos violentos há mais de uma semana porque acabou com o subsídio aos combustíveis e os preços explodiram. Os entrevistados mostram que na história recente do país há pistas dos possíveis desfechos dessa crise. Uma associação que reúne juízes, promotores e procuradores detalhou hoje em Brasília os questionamentos que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal sobre alguns artigos da Lei de Abuso de Autoridade. O ministro Celso de Mello é o relator das 3 ações que existem no Supremo até agora e questionam a Lei de Abuso de Autoridade. São de entidades que representam magistrados e o Ministério Público. Representantes da Frentas, uma associação que reúne 40 mil juízes, procuradores e promotores, última associação a recorrer ao STF, explicaram alguns dos pontos que mais preocupam. Eles argumentam que a lei é imprecisa ao estabelecer os crimes que as autoridades podem ter que responder. Disseram que a lei como está pode inibir a atuação do MP, polícias e do judiciário em ações criminais, infrações civis e trabalhistas. Um dos artigos é o que prevê detenção de 6 meses a 2 anos para o agente público que negar a quem está sendo investigado ou a seu advogado acesso aos autos de qualquer procedimento de investigação penal, civil ou administrativa e também se tentar impedir a obtenção de cópias. Segundo integrantes da Frentas, isso pode prejudicar investigações de crimes de trabalho infantil ou escravo, por exemplo, porque o sigilo nesses casos é fundamental, inclusive para proteger as vítimas. Vai gerar, sim, uma intranquilidade, um receio na atuação. E é isso que nós passamos para os senhores como os riscos que isso pode trazer para a nossa atuação. Outra questão citada que preocupa tem relação com a aplicação da Lei Maria da Penha. Pela Lei de Abuso de Autoridade, juízes temem que possam ser punidos caso determinem a prisão preventiva de um agressor e depois a mulher volte atrás na denúncia. Uma situação relativamente comum. A prisão já foi decretada, ele pode ter ficado preso por um bom tempo. Então, isso será uma prisão ilegal? O magistrado poderá ser criminalizado? Magistrados e procuradores alertaram ainda para a possibilidade de que, se juízes se tornarem alvo de representações criminais, poderão ser trocados durante o processo, porque passariam a ser considerados suspeitos. São Paulo está testando uma nova forma de pagar a passagem de ônibus. Ela já é usada no Rio e em outras cidades no mundo. Foi-se o tempo em que bastava dependurar-se numa brecha do bonde para viajar no transporte coletivo. Logo, a modernidade trouxe o ônibus fechadão e o Vale Transporte, uma espécie de dinheiro de papel que dava ao trabalhador o direito de usar o veículo. E o que falar dos cartões de transporte que vieram depois? O progresso no sistema de pagamentos. O dinheiro em espécie, bom, ele seguiu lá. Mas o mundo continuou em busca da inovação.
Londres, na Inglaterra, com seu entrelaçado sistema de metrô, foi meio que a cidade precursora de um novo sistema que, aos poucos, está sendo adotado aqui no Brasil. Desde abril, no metrô do Rio de Janeiro, dá para pagar a viagem com um cartão de crédito, débito ou pré-pago, apenas aproximando ele do equipamento. Ou pagar com um cartão digital via celular ou relógio smart, se já estiver com a tecnologia habilitada. Logo que eu soube que ela estava disponível, eu já passei a utilizar com o aplicativo. Economiza tempo e é uma facilidade, né? É super prático. Essa tecnologia de pagamento por aproximação, NFC na sigla em inglês, Near Field Communication, está funcionando nas 41 estações da rede. E quase 60% das passagens pagas pelo sistema, segundo o Metrô Rio, foram através de dispositivos smarts, como celulares, relógios, pulseiras. São Paulo está experimentando o sistema. Ainda é uma fase de testes, apenas disponível em 12 linhas, que tem 200 ônibus que circulam pela capital paulista e transportam cerca de 2.900.000 passageiros por mês. Durante 3 meses, o sistema vai ser colocado à prova. É para ver como as pessoas reagem a mais essa forma de pagar a passagem. Acho que é mais prático, né? Tão difícil, daqui a pouco o ônibus já não vai ter cobrador, está tendo tanta mudança, pelo menos uma mudança que seja mais agilizada para o passageiro, né? Como ainda é um teste por aqui, não dá para pagar meia, nem fazer a integração do transporte usando uma tarifa apenas. É do mesmo jeito de quem paga com dinheiro vivo, útil principalmente para turistas. O representante de uma das companhias de pagamentos diz que o grupo já está nos sistemas de transportes públicos de 20 cidades em 12 países. E há outros 150 projetos em andamento. A gente tem planos de expansão em outras cidades do Brasil, em outras geografias do Brasil. E acho que quem ganha é o cidadão, para que as pessoas cada vez mais tenham liberdade de escolha de usar a tecnologia da forma que melhor lhe convier. É a corrida para não chegar atrasado demais na próxima estação. E atual, como pede o Mundo 4.0. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o Flamengo abre 8 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Corinthians e Atlético Paranaense empatam aqui em São Paulo. E as principais atrações do próximo festival Lollapalooza. Já no próximo bloco, os vencedores do prêmio mais importante da literatura. A Academia Sueca concedeu excepcionalmente 2 prêmios Nobel de Literatura. Os vencedores são uma polonesa e um austríaco de posições políticas fortes. A premiação dupla fez do anúncio ainda mais solene. Peter Handke é o Nobel de Literatura de 2019 e Olga Tokarczuk de 2018. A polonesa teve que parar o carro no acostamento para receber a notícia. O austríaco estava em casa quando atendeu a ligação. Aos 76 anos, Peter Handke declarou que sentiu uma espécie de liberdade, como se ele fosse inocente. O escritor, de mãe da antiga Iugoslávia, é criticado pelo apoio a Slobodan Milosevic. Handke acompanhou o julgamento do ex-ditador iugoslavo, condenado por crimes contra a humanidade. E o Nobel de Literatura fez um discurso elogioso no funeral do amigo. Hoje se disse tocado pelo que chamou de decisão corajosa da Academia Sueca. A escolha foi justificada pelo que o júri chamou de engenharia literária, a capacidade de explorar a periferia da experiência humana. O Peter Handke mudou de ideia sobre o Nobel de Literatura. Ele chegou a pedir que o prêmio fosse abolido porque cria uma falsa canonização. Um momento de atenção de 6 páginas de jornal. Só que os 2 vencedores de hoje já ganharam muitos prêmios e ocupam as manchetes há um bom tempo. A escritora polonesa já tinha ganhado ano passado o Man Booker, um dos maiores prêmios literários do Reino Unido. Ela vestiu os brincos dos tempos em que a faxina pagava seus estudos. A mesma Londres conheceu Olga, camareira e premiada. E hoje o Comitê do Nobel destacou a sua imaginação narrativa. Declarou que ela atravessa fronteiras com uma paixão enciclopédica. Aos 57 anos, Olga afirma que a sua energia vem do movimento, da trepidação dos ônibus, do ruído dos aviões. A agora Nobel de Literatura de 2018 faz barulho também dentro de casa. Ela declarou que o prêmio de hoje mostra que, apesar dos problemas com a democracia na Polônia, os poloneses ainda têm algo a dizer ao mundo.
A escritora precisa andar com guarda-costas pelas críticas que faz ao governo de extrema-direita. Mas hoje, ela virou uma intocável. A seleção brasileira empatou em 1-1 com o Senegal nesta quinta-feira e agora se prepara para o amistoso do próximo domingo contra a Nigéria. O repórter André Herman tem mais informações de lá de Singapura. Oi Renata, tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todos. Com esse bonito visual aqui de Singapura, a gente entra aqui no Jornal da Globo para falar da atuação da seleção brasileira, que não teve muita beleza, não teve muito brilho. Um empate no Estádio Nacional de Singapura, a seleção brasileira até que começou bem, fez o gol logo nos primeiros minutos com o Firmino, mas aí a atuação deixou a desejar. A seleção brasileira até o final do primeiro tempo tinha dado só 2 chutes a gol. E aí teve um empate depois de uma cobrança do pênalti. Os senegaleses empataram a partida e no segundo tempo até tiveram a chance de virar o placar. O técnico Tite criticou a atuação da seleção brasileira nesse amistoso. Teve abaixo do seu padrão técnico, teve abaixo do seu padrão, do seu normal competitivo, teve abaixo. E no segundo tempo foi melhor, porque conseguiu trazer aquilo que é a nossa ideia, é mais de bola, de troca de passes, de circulação e depois dar profundidade já num plano avançado. Aí ela conseguiu, mas esteve abaixo, sim. A seleção brasileira aqui hoje vai fazer um treinamento à tarde, depois à noite a gente vai ter entrevistas coletivas e claro, sem dúvida nenhuma, pro amistoso contra a Nigéria, 9 da manhã, horário de Brasília, no domingo, a seleção brasileira vai priorizar o resultado. Já são 3 jogos sem vencer, Renata. Obrigada, André Hernan. Daqui a pouco, o Lollapalooza 2020 já tem shows definidos. E a seguir, o Flamengo ganha mais uma e dispara na liderança do Brasileirão. Noite de 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, só Avaí e Vasco ficaram no 0-0. Aqui no Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro e agora abriu 8 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando para mais de 63 mil torcedores, o Flamengo saiu na frente com William Arão de cabeça. O Atlético Mineiro empatou com o Natan. Vitinho, que não marcava havia 9 jogos, fez este golaço. E o menino Reinier, de apenas 17 anos, fez o terceiro, segundo gol dele como profissional. Final 3-1. O Flamengo agora chegou a 55 pontos. O Santos, segundo colocado, tem 47. Em São Paulo, Corinthians e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Os gols saíram no primeiro tempo. Gil abriu o placar para os donos da casa. Tony Anderson ajeitou para Léo Cittadini empatar, 1-1. Eric colocou o Furacão na frente, 2-1 para o Atlético. Fagner cobrou falta e depois do bate-rebate, Bocelli deixou tudo igual. Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2. Com o resultado, o time paulista segue na 4ª colocação. Já o Atlético ocupa a 9ª posição. A obra de Valdo Granato está em exposição em São Paulo. São mais de 500 trabalhos do artista que morreu há pouco mais de 3 anos. Ele era provocador. A alma e a alegria da festa. Era diferente até no nome. Ele gostava de falar Ivald, ele gostava, mas é Ivaldi. A mãe dele deu de Ivaldi. Artista é pouco para Ivaldi. Ele era multi. Pintava, desenhava, esculpia, atuava. Foi um dos primeiros a fazer a arte performance no Brasil. A mais conhecida delas foi em 1978, em São Paulo. Ivaldi e outros artistas criaram A Mitos Vadios, uma crítica à Bienal de Artes daquele ano, apoiada pelos militares. Granato era realmente uma figura singular. Primeiro, eu acho que ele era um artista que vivia para fazer arte. Então, como poucas pessoas, que ele não fazia política, não estava para fazer outra coisa além de fazer arte. Ivaldi nasceu em Campo dos Goitacazes, no Rio, mas morou praticamente a vida toda aqui em São Paulo. Na casa dele foram encontradas mais de 3.000 obras e um estúdio com peças antigas, como essas que estão aqui. E ainda os pincéis que ele usou nesses 50 anos de carreira. Ivaldi guardava tudo. Quando ele faleceu, eu fiz bastante a desmontagem, digamos,
dos nichos onde ele trabalhava, eram assim 6, 7 mesas em funcionamento constante de desenho, etc. E pinturas na parede, pinturas no cavalete, no jardim, tinha em tudo quanto é lugar tinha um lugarzinho para ele trabalhar. A última pintura, ainda no cavalete, também está lá, exatamente como o artista deixou antes de morrer, em julho de 2016. Ivaldi passou os últimos minutos da vida pintando a tela. Amou a arte até o fim.